Instrutor Matheus Henrique, para ampliar os seus estudos e os seus conhecimentos através da nossa microaula. Daí então eu peço a sua atenção e que você possa complementar esse raciocínio com a sua leitura e os seus estudos. Não esqueça também de desenvolver o seu desafio tecnológico. Haja vista que essa atividade é uma atividade interdisciplinar que ajudará você, aluno, a ter uma maior compreensão do assunto e também vai garantir a sua nota para posteriormente a emissão do seu certificado. Bem, hoje falaremos um pouco de gestão financeira, porém de uma maneira mais ampliada. Vamos falar da gestão financeira no serviço público ou na gestão pública. E vale ressaltar que uma gestão pública participativa, uma gestão pública eficiente e eficaz é aquela que é transparente também em seus serviços, além da eficiência, claro, nos seus processos burocráticos. Devemos obedecer, dentro do setor público, o princípio da isonomia, o princípio da impessoalidade, da legalidade, da moralidade e da transparência. No setor privado, nós costumamos dizer que as finanças é o coração, aliás, das empresas, das organizações. Ou seja, instituições fortes têm um setor financeiro organizado e forte. Se pegarmos o exemplo do nosso lar, nós precisamos de ter um bom gerenciamento financeiro, não é verdade? Compras das necessidades básicas do lar, que vai desde a alimentação até um simples produto de limpeza para a manutenção da sua casa. Caso você tenha uma casa hipotecada, pagar a hipoteca da casa. Caso você tenha, more de aluguel, enfim, manutenção com pagamento do aluguel. Uma família regular geralmente tem filhos na escola, isso gera gastos. Então, se o pai de família, pegando aqui como premissa, ou o chefe de família, enfim, ele vai ter que fazer uma boa gestão, uma organização, saber o que comprar e o que gastar no momento certo, não é verdade? Então, pegando esse raciocínio, pegando essa linha, esse feedback, vamos trazer isso para dentro da realidade do setor público. O setor público não é diferente. Detalhe, o setor público trabalha-se com dinheiro público, ou seja, o dinheiro do povo, o dinheiro de você, contribuinte. Nós, quando pagamos nossos impostos, estamos pegando lá no princípio, na concepção de ciência política, a noção de Estado, de contrato social, ou seja, você está confiando ao Estado a tutela dos seus direitos. E é interessante que quando nós pagamos os nossos impostos, o Estado tem a gestão desse dinheiro. E esses impostos estão intrínsecos em alimentos, em combustíveis, enfim. Então é interessante que a gente fazendo uma linha tênue, ligando a questão da ciência política com a concepção de Estado, a gente entende o que foi desenhado lá atrás, na Idade Média, quando se passou a entender o Estado como detentor e da tutela desses direitos. Então o Estado faz a gestão do seu dinheiro. Pegando esse exemplo do chefe de família, é o gerenciamento das contas públicas. E é algo mais complexo porque envolve saúde, educação, segurança, infraestrutura, manutenção dos serviços públicos. Daí então isso vai gerar grandes recursos que devem ser patrocinados pela gestão pública. Então, por exemplo, o contrato com a empreiteira que dá manutenção na rua, coleta de lixo, iluminação pública, serviços hospitalares, manutenção de escolas, manutenção intersetorial daqueles setores que geram processos de atendimento ao cidadão. Então perceba, tudo isso precisa-se de dinheiro, e é dinheiro do povo. Então a responsabilidade, ela é uma responsabilidade redobrada, obedecendo aí os princípios da moralidade, da integridade, da legalidade, da pessoalidade, que está dentro da lei de licitações, que é a Lei 866. Então, quando se fala de finanças públicas, nós temos que entender
o que é o contrato social, o que é uma licitação, o que é um convênio. Então, as licitações, em suas diversas modalidades, nessas concorrências públicas, é onde se estabelece direitos, né, do contratante e do contratado para fornecer um bem ou um serviço, um insumo, um material de consumo para o serviço público. Então, a boa gestão dos recursos públicos, ela vai iniciar na boa gestão de contratos, na boa gestão do setor de licitações. E para ampliar mais esse entendimento, existe também o controle interno e externo da gestão pública. Quando se fala de finanças, fala-se de controladoria. E o que seria, instrutor, essa controladoria? Pode surgir a pergunta. A controladoria é aquele setor responsável pelo controle e a manutenção ou os apontamentos desses processos laborais, desses processos burocráticos e a supervisão deles. A supervisão do patrimônio público, a supervisão dos serviços, a supervisão da folha de pagamento de pessoal, a supervisão também dos processos que são gerados, por exemplo, um processo de pagamento, a execução e a medição de uma obra. Então, perceba que o setor de controle interno, ele é imprescindível, ele é essencial para as contas públicas. O controle interno também garante um bom gerenciamento e a manutenção e orientação desse serviço, ou seja, ele é mais preventivo e consultivo do que restritivo. Em que sentido? O controle interno, o controlador, ele vai arregimentar e gerenciar ou coordenar os processos de controle e orientar os respectivos setores financeiros da maneira correta. O setor de almoxarifado, por exemplo, almoxarifado central de uma instituição pública, de uma prefeitura, por exemplo. Então, ele vai gerenciar esses processos de controle, né, entre processos financeiros, logísticos e orientação também jurídica. Então, o controle interno, ele te ajuda a prever esses resultados, ele te ajuda também a elaborar relatórios concretos e concisos, a fim de ter uma maior percepção da gestão pública, das finanças públicas. Então, perceba, já falamos de licitações, falamos agora do controle interno. Então, esses são imprescindíveis dentro do setor público. É interessante também que, em determinados momentos, o setor jurídico, a procuradoria de um município, por exemplo, ela vai também nortear algumas orientações acerca do serviço público, da boa execução desses serviços. Porém, estritamente, setor financeiro, finanças, ela vai precisar ter uma licitação forte, um setor de licitação forte, que atrelado a esse setor de licitação, nós temos um setor de compras responsáveis pelos pedidos, pelas cotações de serviços e pela execução desses contratos no sentido de organizar esses pedidos, essas demandas que são oferecidas em cada setor. E o controle interno, torno a dizer, o controle interno ele ajuda nessa manutenção. O controle interno ele vai ajudar na organização das compras, ele vai ajudar na organização logística, ele vai ajudar na execução e também na aquisição desses materiais, né, da maneira correta, e ele vai prever e otimizar resultados. Então, entenda, o princípio da legalidade, como dito no início, ele tem que estar presente em todos os setores. Setor financeiro público, se ele tem um setor de compras, licitação e controle interno forte, ele certamente executará suas atividades de maneira eficaz e também eficiente, otimizando assim os resultados. Espero ter contribuído nessa microaula. Não deixe de dar uma examinada no seu material e bons estudos.